Um minutinho aqui que tá lento, né? Isso. E vou projetar a nossa área de trabalho aqui. E vocês me falam aí se estão visualizando. Consegue visualizar a área de trabalho? Sim, sem problema. Sem problema? Então, vamos lá. Só voltando aqui, pessoal, bom dia. Então, ainda somos em 6 só, mas o pessoal deve estar chegando aí, que tinha gente ali na fila, ali pedindo para fazer o aceite aqui na turma, provavelmente não tinham entrado nessa sala. Vamos retornar aqui um pouquinho no que nós falamos na semana passada. Semana passada, acho que nós paramos aqui, não foi? Quando nós estávamos comentando com vocês, né, a ideia do número de Avogadro, tem dois R's aqui, tá errado, que era o valor que ele chegou a partir do momento que ele pegou uma unidade de massa atômica e mensurou ela em gramas, não é isso? A gente já estava lendo a introdução ao experimento de Avogadro, feito em sala de aula. Isso, então aí a gente passou lá para o experimento, né? Então é esse material que a gente não trabalhou não, né? Então nós vamos lá no experimento de Avogadro agora. Só voltando aqui somente. Foi isso aqui que nós estávamos trabalhando, não é isso? Aí nós tínhamos discutido aqui, feita a leitura, não foi isso? O Gabriel leu para nós a parte introdução, que chegou nesse valor aqui recomendado, que é 6,0221410 a 23 mol a menos 1. Foi isso? Confere? Confere. Então, dentro disso, né, nós tínhamos falado que teríamos condições de determinar esse número, né, determinar esse valor por eletrólise, emissões radioativas e raio-x. E nós vamos comentar um pouquinho a proposta pensando na questão da eletrólise. E daí eu recordei com vocês que, comentei o que seria eletrólise, né? Eletrólise, lise vem de quebra, né, das ligações químicas. Agora, a gente vai ter que ter, então, uma substância, né, uma ligação entre os átomos, e nós vamos ter que quebrar essa ligação. E isso, logicamente, vai nos fornecer uma energia, né? Ou a gente tem que fornecer energia para quebrar a ligação, ou essa ligação pode nos fornecer também uma energia. Então, são dois processos semelhantes. Quer dizer, de envolvimento de energia, melhor dizendo. Então, vamos ver como que foi essa proposta de Avogadro. Cadê o nosso amigo Gabriel? Tá aí? Bom dia, Gabriel. Bom dia, quem que gosta de ler para nós? Gabriel Rodrigues. Materiais e reagentes. Você consegue ler aqui, Gabriel, esses tópicos que estão aqui, só para a gente pensar um pouquinho o que eles utilizaram para fazer isso? Quais foram os materiais utilizados? E os reagentes? Onde que eu falei? Materiais e reagentes. Aqui. Deixa eu destacar aqui, só um minutinho. Consegue ver? Materiais e reagentes, até fios para as ligações. Até esse pedacinho aqui. Tá. Está entre esses que estão entre esses dois destaques que eu fiz aqui, esse texto. Materiais e reagentes. Dois elétrodos de fio de cobre de 2,5 milímetros de diâmetro descascados nas extremidades, duas seringas de injeção de 5 ml, um pedaço de isopor para servir de suporte para seringas, solução de hidróxido de sódio 10 gramas por litro, uma bateria de 6 volts de moto ou 4 pilhas grandes novas, um recipiente de plástico, pode ser de fundo de uma garrafa de refrigerante descartável de 2 litros, um cronômetro, o relógio que marca segundos, um multímetro amperímetro com escala de 0 a 250 mA, fios para as ligações. Parece simples, né? Materiais que todos vocês conhecem, não conhecem? A proposta aqui não tem nada diferente, né?
Essa palavra aqui, né, nós vamos depois estudar isso aqui melhor, né, mas são dois eletrodos. Mas vocês já vêm lá do curso de eletrônica, né, vocês já estão aí no 2º ano de eletrônica, vocês já sabem o que são eletrodos, ou não? Assim, a gente aprende esse ano. E, sim, então o que são eletrodos? Ele é o que põe baterias, não é? Pode falar, eu não ouvi direito, acho que eu falei que o meu microfone. Eu não me lembro, mas é o que compõe bateria? Certo, então são polos polos positivos e negativos que eu tenho ali numa bateria, é isso que você colocou? Não sei exatamente o que da bateria é, mas eu me lembro que é algo sobre que tem nas baterias. Certo. Quem mais tem uma outra concepção? Não, eu concordo com o que ele falou. Então tá. Então, o experimento é basicamente isso aqui, né? Que o Gabriel acabou de ler aqui, ó. Ele colocou aqui um compartimento, né? Esse compartimento, inclusive, ele falou que poderia ser um recipiente de plástico, pode ser de fundo, né? De uma garrafa de refrigerante descartável, enfim. Esse compartimento aqui, né? Ele colocou nesse compartimento 2 seringas, tá? Elas aqui, né? Aqui um suporte de isopor, e aqui ele colocou, né, ligado aqui, como é que fala? Aqui estão as seringas, um pedaço de isopor está aqui, tá, aqui, logicamente, mergulhado, né, dentro desse compartimento, melhor dizendo, uma solução de hidróxido de sódio. Vocês se lembram o que é um hidróxido de sódio, pessoal? NaOH? É uma base, né? É uma base? É uma base, né? Uma base alcalina, e a concentração, que isso é o próximo tópico que nós vamos estar estudando, né? É 10 gramas por litro. Significa que a cada litro da solução, né? Logicamente, então a solução é o quê? A mistura de água com o hidróxido de sódio. Eu tenho ali uma mistura homogênea, que, entre aspas, nós vamos chamar de uma solução. Depois a gente vai definir o que vem a ser uma solução, né? Mais para frente. E a concentração, então, a cada litro dessa solução, eu tenho 10 gramas de hidróxido de sódio. A massa é de 10 gramas, né, de hidróxido de sódio a cada litro dessa solução. Tá? Então, foi a concentração que ele utilizou. É uma das formas de expressar, né, a relação entre soluto e solução. E ele colocou ainda fios para as ligações, e esses fios de cobre de 2,5 milímetros de diâmetro, né? Então aí, os fiozinhos de professora, cobre... Sim. O Adri e o Vitor entraram na sala, olha aí nos alunos, porque parece que estão com um problema e o Teams não está carregando no navegador, nem no Opera, nem no Google Chrome. Não está carregando, só está carregando o aplicativo, exatamente. Só está carregando o aplicativo, não está carregando no navegador, nenhum tipo. Oxe, não tá com problema hoje. Ontem também tava. Não estão aqui em sala, não. Opa, mas não tem ninguém aqui pedindo também para entrar, não. Eles já são membros. Já são membros. Sim, né? Só que não está carregando o aplicativo no navegador. Então, se não aparecer alunos, é porque não está dando para carregar. Então, com esse problema. Tá certo. A gente, depois no final a gente verifica. Tem 17 pessoas aqui na sala. Mas eu sei que o Teams desde ontem está com problema. Desde ontem à tarde já está com problema o Teams. É complicado, né? Muita gente usando ao mesmo tempo e as tecnologias não estão conseguindo atender. Mas vamos lá. Bom, então, esse era a proposta aqui, o material. Tudo bem até aqui com relação ao material e os reagentes utilizados? Vamos continuar aqui. Procedimento. Vamos ver o procedimento. O que ele fez aqui? Vamos lá, nosso amigo Gabriel, então. Essa parte, esse texto que está aqui. Procedimento
até aqui, ó. Bom, até esse pedacinho aqui, eu vou marcar. Pode ser? Claro. Só desce um pouquinho, que ficou... tira a mensagem, aperta o xizinho na mensagem para sair da tela. Lá em cima. Mensagem. Procedimento. Tem uma. Desculpa. É porque eu trabalho com 2 telas aí, eu não vejo. Tá bom. Procedimento. O experimento consiste na realização da eletrólise, ou sei lá, só sempre corrige. Falei errado. Eletrólise. Isso. Da água, conforme o esquema da montagem mostrado na figura 1. As seringas com as pontas tampadas com silicone ou parafina e encaixadas na pequena placa de isopor. Devem ser enchidas com a solução eletrolítica e colocadas num frasco contendo a solução. Não devem conter bolhas de ar. O circuito é ligado e, no mesmo instante, o cronômetro disparado. Quando o volume de hidrogênio completar 5 ml, deve-se ler o tempo e desligar o circuito. O valor da corrente que deve ser constado durante todo o procedimento deve ficar entre 30 mA e 100 mA. Para ajustá-la caso necessário, várias modificações podem ser feitas na montagem, como, por exemplo, Tá. Então, vamos entender aqui. Ele falou, então, esse é um procedimento, né, na realização da eletrólise. Ou seja, eu vou quebrar essas ligações químicas aqui e vou gerar quem? Vou gerar o gás hidrogênio, né? Quando o volume do gás... Então, eu estou gerando o gás hidrogênio nesse procedimento da quebra das ligações. E isso faz com que, né, esse gás vai, logicamente, quando eu quebro essa ligação, eu vou liberar o quê? Elétrons. Liberando esses elétrons, eu vou ter uma corrente, né, um fluxo de elétrons. E eu vou mensurar exatamente esse fluxo de elétrons. Só terminando aqui, na concentração da solução, consegue, Gabriel? reações envolvidas, né? Não, antes de reações, ó. Aí você falou lá, aí na concentração da solução, né? É porque tá na tela do celular e eu tenho que ficar... Não, então deixa eu só ler esse pedaço aqui para você. No tamanho da parte exposta, né, do eletrodo, na distância entre eles, a ponta do eletrodo que fica no interior da seringa deve ficar totalmente submersa ao término da experiência. Ok, então, na verdade, eu tenho aqui, né, a solução aqui dentro da seringa, em contato com essa outra solução, e aqui eu tenho... porque nós vamos estudar essa parte de eletroquímica mais para frente. Então, vou falar de uma forma bem simplificada. E eu tenho aqui um fluxo, né, de corrente, onde vai estar forçando a quebra dessa ligação entre os átomos de sódio, oxigênio, no caso, mais precisamente hidrogênio, e vai estar gerando gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o quê? H2. E esse gás hidrogênio, logicamente, liberando elétrons, e eu vou ter um fluxo de elétrons. E eu vou mensurar esse fluxo de elétrons aqui no multímetro. Que ele falou que é em torno, que vai gerar uma corrente em torno de quanto? De 30 miliampere a 100 miliamperes. Bom, e o que isso vai nos dar de informação com relação à constante de Avogadro? Então, aqui é um sistema simples, onde eu tenho, né, a quebra de uma ligação química, e com essa quebra da ligação química, eu libero elétrons e eu tenho um fluxo de elétrons, e eu mensuro esse fluxo de elétrons. Agora, como isso acontece, a gente vai estudar mais para frente em eletroquímica, né, o processo de quebra de ligações e da onde para onde que circulam os elétrons. Por enquanto, quebrou a ligação química, eu tenho liberação de elétrons ou energia envolvida nesse processo. E eu tenho como mensurar isso, e é o que ele está fazendo. Tudo bem? Bom, o que ele observou com relação a esses resultados, né, desse fluxo de elétrons? Aí, sim, Gabriel, consegue ver aqui agora? Resultados, alguns dados. Alguns dados coletados em experimentos realizados desta forma são apresentados na tabela 1. O cálculo da média e do desvio padrão dos dados da tabela 1 fornece um valor da constante igual a 6,6 mais ou menos 0,3
vezes 10 elevado à 23ª potência. O Isso. desvio observado pode ser atribuído a erros na medida da corrente, do tempo e do volume. O quadro 2 apresenta valores de Na dividido por 10 elevado à 23ª potência mol a menos 1, obtidos em determinações feitas por grupos de quadros de alunos do segundo ano do ensino médio do Centro Educacional do Setor Leste, FEDEF, que forneceram um valor de 5,9 décimos, mais ou menos 9 décimos vezes 10 elevado à 23ª potência. Tá. Bom, então, ó, aqui tá os resultados, né? A proposta é com relação aos valores, né, que ele conseguiu obter em vários experimentos. E aí, logicamente, isso aqui foi tratado estatisticamente, né? E ele teve que, quando ele utilizou um volume, lembra que o volume que ele sugeriu aqui foi qual? Quando a gente olhou aqui, 5 ml, né? Quando o volume de hidrogênio completar o quê? 5 ml, deve-se ler o tempo e desligar o circuito, né? E, logicamente, ver o quê? O valor da corrente. Então, foi isso que ele fez. Ele trabalhou aqui com diferentes, com o mesmo volume, 5 ml, então foi constante o volume, né? Logicamente, ele teve tempos aí diferentes, valores de corrente diferentes, e, logicamente, ele usou uma equação que eu acredito, né, que vocês conhecem essa equação. Vocês conhecem essa equação aqui? PV igual a nRT? Nunca nem vi. Acho que não. É a Não? equação geral dos gases perfeitos, né? Isso, equação geral dos gases perfeitos, né? Ela está relacionada com o quê? Com pressão, com volume, com uma constante R e com a temperatura, né? Então, essa equação, ela vai nos fornecer, eu vou transformar o quê? Aqui eu estou trabalhando com uma determinada pressão, com um determinado volume, com uma determinada temperatura. Logicamente, tem o valor da constante, né? Dos gases perfeitos. E esse N aqui é o número de mols envolvido na reação. A reação, por enquanto, eu vou só mostrar, não precisam ficar desesperados, porque vocês ainda não estudaram isso aqui, esse conceito de eletroquímica, né? Mas o que aconteceu lá foram duas reações. Quando o Gabriel leu aqui o eletrodo, né, a eletrólise. Então, eu tenho dois eletrodos. Eu tenho um eletrodo, né, numa região que eu chamo de ânodo, e eu tenho um eletrodo, né, que eu chamo na região de cátodo. E eu tive duas semi-reações. E essas duas semi-reações me geram aquela reação global que ele comentou no final lá, que eu teria a formação de quem? Do gás hidrogênio, do H2. Então, essa é a reação de eletrólise. Basicamente, eu pego a molécula de água, quebro essa molécula de água, libero elétrons, né? E eu faço o balanço do que está acontecendo, tanto na região anódica quanto na região catódica, e tem como produto dessa reação o gás oxigênio e o gás hidrogênio. E ele está mensurando, né, num volume de 5 ml, num tempo que teve oscilações, não foi isso? O tempo teve em segundo, mas foi 501 segundo. Outro grupo gastou 731 segundos, outro gastou 486 segundos. Então, foram 5 grupos, né? 5 grupos, e ele mensurou a corrente. E aí ele pegou esses valores e jogou nessa equação. Jogou-se nesta equação. Professora, Sim, pode falar. a sala, praticamente todos os alunos, porque a maioria usa pelo PC, e alguns até pelo celular, estão com muita dificuldade, porque realmente não está entrando. E, tipo, não seria, pelo menos nessa aula, a senhora criar uma chamada no Meet para os outros alunos participarem da aula, porque tem 3 alunos na chamada e o resto da turma está tentando entrar na aula e não está conseguindo. A senhora vai... Eu tô com 20 alunos em sala.
São 20 alunos aqui em sala. Tem a Ana Júlia, o Andrews, o Danilo, o Eduardo, o Gabriel de Souza, o Hugo, o João Gabriel, o João Lucas, o Caio, o Carlos, a Lana, a Lara, o Pedro, o Rafael, o Samuel, o Vitor Gabriel, o Vitor Cristino. Estão todos aqui. Não, sim, mas são, acho que 34 alunos na sala toda. Tem muita pessoa que não consegue entrar nessa chamada. Não, eu posso, é porque a aula está sendo gravada. E aí o que a gente faz? Eu não vou considerar a lista de presença. Ah, então tudo bem. Era só por isso, né? Para não serem prejudicado o resto dos alunos. Isso. Na verdade, tem considerado, assim, eu baixo a lista de presença, né? Mas a gente, em determinadas situações, a gente tem descontado com relação a isso. Porque eu sei dos problemas que podem surgir, tá? Mas a gente continua aqui, mas a aula também é gravada e colocada lá no Moodle, depois para eles assistirem. Ok? Bom, voltando aqui então. Nós temos, então, essa equação que nos vai dar uma informação, né? Fazendo todos, jogando esses valores aqui, né? Que foram experimentais. Chegou-se nesse N, que é o mais importante. Opa. No valor do N aqui, eu não consigo, porque aqui está... Não vou conseguir destacar, mas tudo bem. NA igual a quanto? 6,2 vezes 10 a 23 mols a menos 1. Lógico, usando aquilo que eu acabei de falar para vocês. O valor da constante dos gases, né? Os valores das correntes que eles obtiveram ali e o volume do gás, né? Logicamente, em metros cúbicos. Fazendo todas essas transformações matemáticas e físicas aqui, ele chegou nesse valor, 6,2 vezes 10 a 23. Bom, o que é esse valor? Cada grupo chegou num valor com uma oscilação 6,2, 6,4, 7,2, 6,6, mas o exponencial aqui é o quê? 10 elevado a 23. Esse é o valor da constante de Avogadro, mol a menos 1. Aproximadamente 6 alguma coisa vezes 10 a 23. Onde, então, a partir de uma reação química de quebra de ligação e geração de fluxo de elétrons, eu tenho condições de mensurar qual é o número, né, de mols, o mol, a quantidade de matéria, envolvida nesse fluxo de elétrons. Então, esse valor da constante, ele não é simplesmente, né, a constante de Avogadro, que a gente vai ouvir falar muito. Ele não caiu do céu. Ele veio de um experimento, levando em consideração a pressão, volume, constante, né, dos gases, temperatura e uma reação química de quebra de ligações químicas. Reação onde eu quebro a ligação química, que eu tenho envolvimento de energia no processo. E aí, qual que foi a conclusão do experimento? Vamos lá, consegue ler aqui, Gabriel, para nós, por favor? Esse experimento permite... Este experimento permite a determinação simples da constante de Avogadro, possibilitando que um aluno do ensino médio realize com facilidade, além de permitir que outros conceitos sejam trabalhados. Vários elétrodos e soluções foram testados na tentativa de encontrar uma forma mais simples com melhores resultados. A concentração de hidróxido de sódio que forneceu uma melhor relação entre os volumes de gases produzidos foi a de 10 gramas por litro. É possível realizar o experimento com soluções mais diluídas, menos corrosivas, ou com outros elétrodos, com o cloreto de sódio. Tá. O que seria solução eletrolítica, né? A solução eletrolítica, ela é simplesmente a solução que vai permitir os elétrons migrarem, né? Ela vai permitir que a gente tenha o fluxo de elétrons. Ele usou essa solução eletrolítica dele, que ele testou aqui, foi o hidróxido de sódio. Ah, professora, pode ser uma outra solução? Pode ser uma outra solução. Então, o que é um eletrólito ou uma solução eletrolítica? Um eletrólito é algo que dá a possibilidade de ter fluxo de elétrons. Por exemplo, quando você está tomando banho, né?
na água, né, numa piscina, e tem uma descarga elétrica. O que acontece? A gente toma um choque? Isso. Por que você tomou choque? Porque a água é uma solução eletrolítica? Isso, porque a água é uma solução eletrolítica. Lógico, se eu tiver sais solubilizados, solvatados, dissolvidos na água, ela vai ser uma solução eletrolítica ainda melhor. Então, quanto maior a concentração... Por que sais, professora? Porque o sal, né, ele é um composto... Só minimizar aqui um pouquinho. O sal... Se vocês se lembram, né, que nós trabalhamos com vocês, por exemplo, sal de cozinha, NaCl, né, cloreto de sódio, é um composto iônico ou um composto molecular? Repete É para um nós. composto molecular. Não, é um composto iônico, Samuel, sabe por quê? Sim. É formado por ligações iônicas, né? A água é um composto molecular, porque é formado por ligações covalentes. O que acontece quando eu tenho sal de cozinha na água? Ele simplesmente vai se solvatar, e eu vou ter o quê? Os íons cátion e os íons ânion. E isso vai ter o quê? Um fluxo de elétrons. Então, o sal é em solução, ou seja, em solução aquosa, né, e meio solvatado, ele é uma excelente solução eletrolítica, conduzir corrente elétrica. O hidróxido de sódio que ele usou lá, foi o NaOH, da mesma forma, é um composto iônico, é formado por ligação iônica. Né? Eu tenho uma carga localizada. Então, em meio aquoso, eu também vou ter o quê? A solvatação, né? A dissociação iônica e, consequentemente, eu tenho ali a facilidade do fluxo de elétrons. Então, a ideia, né, de colocar tanto o hidróxido de sódio, que é um composto iônico, como o cloreto de sódio, que é um composto iônico, a diferença é que isso aqui é uma base, isso aqui é um sal. Mas todos os dois são formados por ligações iônicas, então são compostos iônicos. Então, eles têm fluxo, facilita o quê? O fluxo de elétrons. A facilidade porque eu tenho fluxo de elétrons faz com que eu tenha, então, uma área que eu vou perder elétrons e vai ter uma área que eu vou ganhar elétrons. E eu vou ter, então, esse fluxo de elétrons circulando, né? Saindo da onde eu estou perdendo elétrons e chegando da onde eu estou recebendo elétrons. E isso é o quê? É uma corrente. Eu tenho, então, a geração de uma corrente elétrica. Certo? Por isso eu tenho a área anódica e eu tenho a área catódica que ele mostrou lá, né? A área anódica é a área aonde estão saindo os elétrons, só voltando aqui, né? E a área catódica é a área que estão chegando os elétrons, certo? Então, essa reaçãozinha que ele colocou aqui para nós, eu estou destacando para vocês, né? Aqui eu estou saindo os elétrons, não está na primeira reação? Eu tenho 4OH-, formando o gás oxigênio mais a molécula de água, e está liberando 4 elétrons. E eu tenho uma outra, né, molécula, aqui no caso a molécula de água, recebendo 4 elétrons e formando aqui a molécula do gás hidrogênio mais a molécula do OH. Então, eu tenho aqui algo que está perdendo elétrons e eu tenho algo que está chegando elétrons. Só que como que eu tenho esse fluxo de elétrons? Eu tenho que ter alguém que tenha a possibilidade de transportar esses elétrons. Por isso, eu tenho minha solução eletrolítica, e que ele utilizou foi a solução de hidróxido de sódio aquosa na concentração de 10 gramas por litro. Certo? E isso, então, eu formei uma pilha. O que é uma pilha? Uma pilha é onde eu tenho um fluxo de elétrons. Eu tenho que ter alguém perdendo elétrons e eu tenho que ter o quê? Alguém recebendo elétrons. Quem está perdendo elétrons? É a minha área que eu chamo anódica,
E quem está ganhando elétrons, eu chamo da área catódica, onde eu estou catando os elétrons estão chegando, certo? E isso, então, ele mensurou a corrente gerada com esse fluxo de elétrons. E usou uma equação, que é a equação constante dos gases, e determinou, então, o valor do número de matéria, de quantidade de matéria, de mols, quantidade de matéria envolvida nisso. Né? E, então, essa quantidade de matéria envolvida nisso é o valor necessário, e agora eu vou voltar aqui no nosso slide, só puxando aqui um pouquinho. Cadê? Ah, nossa, está apagado aqui. Que nós tínhamos falado anteriormente. Que valor é esse? Ora, nós já entendemos que é um modelo que foi criado, né, onde se estipulou que cada fatia, né, lembra que nós comentamos na semana passada, que pegou-se o carbono 12, não foi isso? Dividiu ele em 12 partes iguais, então cada parte é um 12avos, e cada partezinha dessa foi nomeado como uma unidade de massa atômica. Isso é uma forma de representar, é um padrão, já que eu não consigo mensurar a massa de um átomo, porque é algo muito pequeno. Então, vou criar modelos para que eu possa ter um padrão como calcular essa massa do átomo, já que eu não consigo mensurar a massa de um átomo. Bom, essa unidade de massa atômica, né, foi chamada de unidade de massa atômica, ou simplesmente um U, que representa cada fatia dessa, né? Eu tenho um U. Se eu tenho 4 fatias, eu tenho 4 U. Se eu tenho 14 fatias, eu tenho 14 U. Se eu tenho 12 fatias, eu tenho 12 U. Se eu tenho 16 fatias, eu tenho 16 U. E assim por diante. Foi isso que nós falamos, pessoal? Aí pegou-se cada fatia e colocou, a ideia, que isso não é possível também, colocou num recipiente e mediu, né, o total de massa, queria que a quantidade, melhor explicando, deixa eu voltar aqui. Pegou-se uma quantidade de fatias que desse a massa de 1 grama. Só que são inúmeras fatias. Qual é o valor dessas fatias? São 602 sextilhões. Mas como que eu vou mensurar 602 sextilhões? É possível fazer isso? Não, assim, na prática não. Na prática, não. Então, como que ele fez isso na prática? Fez uma reação onde eu quebrei a ligação da molécula de água e mensurei esse fluxo de elétrons e calculei através de uma equação, né, das constantes dos gases, considerando vários parâmetros, um valor que desse, né, exatamente essa massa de 1 grama que foi depositado lá. Porque quando eu tenho, uma coisa que eu não expliquei, que é importante vocês entenderem, claro, a massa que foi depositada, né? Então, eu mensurei aqui durante, qual foi o tempo? 5, em média, o tempo, né, em média foi de 5 até 7, de 501, né, melhor dizendo, né, qual foi o menor aqui? 486 até 731 segundos. O tempo do experimento. Nesse tempo, né, nessa oscilação do tempo de 486 até 731 segundos, eu consegui coletar o gás hidrogênio num valor constante. Qual foi o valor? 5 ml. Esses 5 ml de gás hidrogênio, eu tive um depósito, né, transformando isso, eu tive um depósito de
1 grama em massa do gás hidrogênio. E, logicamente, eu tive uma corrente variando aí de 30 miliamperes a 100 miliamperes. Então, qual foi a massa depositada? Isso é importante. Do gás hidrogênio, que eu consegui aqui lá na região catódica, foi aproximadamente o quê? 1 grama. Ok, então, voltando aqui. A massa foi de quê? 1 grama. Então, aquele valor daquela constante de Avogadro, ela representou qual a massa? 1 grama. Está 1 grama do gás hidrogênio. Então, esse valor de 602 sextilhões de átomos é um valor necessário para eu transformar o quê? Uma unidade de massa atômica numa massa de quanto? 1 1 grama. grama. É o valor necessário para eu fazer essa conversão. Ou seja, eu sair, por exemplo, cada quadradinho desse representa o quê? Né? No caso, cada bolinha, uma unidade de massa atômica. Se eu tiver 4, vou ter o quê? 4 unidades de massa atômica. Se eu tiver 5, 5 unidades de massa atômica. Né? Eu tive que colocar quantas para ter 1 grama? 602 sextilhões. Para eu ter 1 grama. Representado uma unidade de massa atômica. Então, quando eu tiver 4 unidades de massa atômica, se eu multiplicar elas pelo 602 sextilhões, eu vou chegar em qual valor? 4 gramas. 4 gramas. Se eu tiver 5 unidades de massa atômica e transformar vezes o valor de 602 sextilhões, eu vou ter quantos? 5 gramas. 5 gramas. E assim por diante. Então, a relação fundamental na importância entre massa atômica e número de átomos. Foi aqui que o Avogadro, né, conseguiu fazer essa conversão. Algo muito pequeno, que não é possível mensurar, relacionado com um valor muito grande, eu consigo chegar num valor que eu consiga mensurar. E aqui está, então. Né? Quando eu penso, né, em relação à unidade de massa atômica e quando eu penso em grama. Então, por exemplo, o elemento hidrogênio, né, a massa atômica dele é 1 unidade de massa atômica. A massa molar dele é 1 grama. Por quê? Porque, logicamente, está faltando 10 a 23, né? A massa contida é o quê? Em 6,02 vezes 10 a 23 entidades químicas. Podemos dizer, então, que numericamente o valor de massa atômica é igual à massa comum, à massa molar média em gramas. Quando eu faço essa conversão por esse valor, ou seja, eu pego algo muito pequeno, multiplico por algo muito grande e chego num valor que é mensurável em gramas. Foi isso que o Avogadro fez. E aí, nós obtivemos, então, da seguinte forma. Ora, o oxigênio, né, ele tem 16 unidades de massa atômica. Ó, 16 unidades de massa atômica. Multiplicando por aquele valor do Avogadro, a massa molar do oxigênio é quanto? 16 gramas. O hidrogênio tem 1 unidade de massa atômica. Multiplicando por aquele valor, pela constante de Avogadro, eu tenho a massa molar de 1 grama. O oxigênio, e assim por diante. Né? Aqui ele já está trabalhando com moléculas ou com compostos iônicos. Aqui, por enquanto, nós estamos falando do átomo. Falei do átomo de oxigênio e hidrogênio. Até aqui, tudo bem ou não? Por enquanto, tudo bem. Por enquanto, tudo bem. Bom, agora ele pegou uma outra coisa interessante. Ele pegou o gás oxigênio, O2. Mas como é que é formado o gás oxigênio, o O2?
pela ligação do hidrogênio com o oxigênio. Não, pera. Não, Tá. pera, é O2, né? Então é 2 Isso. oxigênio. E são dois átomos do elemento químico oxigênio ligados através de uma ligação covalente. Covalente. Não é isso? Bom, cada oxigênio, né, quando eu olho para o átomo de oxigênio, nós vamos lembrar, então, 16 e 8. Lembrando, o que é o 8? É o número de prótons, que é igual a 8, que é igual ao número atômico, e o 16 é o quê? É a massa. O que é a massa? É prótons mais nêutrons. Confere? É 16 o quê? Unidades, né? 16 unidades de massa atômica. Mas, quando eu trabalho, né, com a molécula de oxigênio, eu tenho duas. Então, são o quê? 16 vezes 2. 16 vezes 2 vai dar quanto? 32 unidades de massa atômica. Mas 32 unidades de massa atômica nada mais é que tem um erro aqui. Fazendo aquela conversão, então, dos 32 vezes os 602 sextilhões, né? Eu vou ter 32 gramas. Então, a massa do oxigênio, da molécula do gás oxigênio, são o quê? 32 gramas. Ah, e se for a molécula de água? A molécula de água, ela é formada por quem? Por duas ligações covalentes, né? Entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Cada hidrogênio, se eu for lá na estrutura, cada hidrogênio tem massa 1, unidade de massa atômica. E cada oxigênio tem 16. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Então, vai ser quantas unidades de massa atômica? 2. 2 unidades de massa atômica. E o oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Então, vai ser 2 mais 16. Vai dar quanto? 18U. Multiplicando por aquele valor de Avogadro, que ele chegou experimentalmente, eu vou ter, então, 18 gramas. Aqui. Então, professora, mais ou menos, tipo, a massa atômica do átomo vai ser igual à quantidade de Avogadro dele. A massa atômica do átomo, né, a unidade de massa atômica, ela é algo muito pequeno. Eu não tenho condições de mensurar. Avogadro desenvolveu um experimento onde ele criou, através de um fluxo de elétrons, um determinado parâmetros, né, que ele criou, ele conseguiu depositar a massa de 1 grama de um gás. E essa massa de 1 grama desse gás deu-se um valor de uma constante em quantidade de matéria de 6,2 vezes 4 casas aí depois da vírgula, 22 vezes 10 a 23 mols. Então, Entendi. ele conseguiu fazer a correlação de massa para a quantidade de matéria. E aí, a partir disso aí, a gente consegue, então, transformar todas as massas, as unidades de massa atômica, em massa molar. Entendi. Ou seja, eu pego algo muito pequeno, imensurável, e transformo em algo mensurável. Mas para eu fazer essa conversão desse algo muito pequeno para algo mensurável, eu tive que utilizar um valor extremamente grande, que foi esse valor aqui. Cadê? Esse valor, 602 sextilhões. Mas como ele fez isso? Usando aquele experimento. Então, quando eu mostrei aqui para vocês, se a gente pegar uma unidade de massa atômica, várias unidades de massa atômicas iguais e medir a massa delas, colocar um peso de 1 grama para elas, eu vou
se eu tivesse condições de contar, o valor seria esse, 602 sextilhões, que vão ocupar esse espaço. Mas ele fez no experimento, utilizando toda aquela equação matemática. É como se eu falasse assim, Samuel, se eu pegar, né, 1 mol de Samuel, se fosse possível, né? Foi mais ou menos essa ideia. 1 mol de Samuel seria quantos Samuéis? O plural de Samuel, Samuel. Muito. Seriam quantos? 1 mol de Samuel. 602 sextilhões de Samuéis. 602 sextilhões de Samuéis. Se eu pegasse 1 mol de caneta, seria quantos canetas? 602 sextilhões de canetas. Se eu pegasse, né, 1 mol de professora Ana Carla, seria quantas, né, professoras Ana Carla? Seriam 602 sextilhões de professora Ana Carla. Vocês iam se suicidar, né? Vocês iam aguentar, né? Sim. Tá aqui. Entenderam? Então, não. Gostou, hein, Ana Júlia, hein? Eu senti que você concordou comigo. Bom, então, é isso aí. É essa a transformação que ele fez, baseado naquele experimento. O experimento em si, eu acredito que vocês ainda não entenderam, porque nós ainda não falamos de pilhas, que é um assunto que nós vamos estudar. Lá, quando eu for falar de pilhas, eu vou relembrar vocês isso aqui. E vou mostrar qual é a reação que aconteceu na área anódica, qual é a reação que aconteceu na área catódica. Ainda esse ano a gente estuda isso. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso aqui que nós comentamos? Não mais. Não? Tá claro? Alguém mais não compreendeu? Tem gente aqui solicitando. Então, o número de advogado. O número de advogado, pode falar, Gabriel. Então, vai ser sempre esses 602 sextilhões de átomos. Isso, que na verdade é o quê? Resumindo, né? Só aceitar aqui, pessoal, aqui só um minutinho. Resumindo, é isso aqui, né? Ele vai ser esse valor aqui, ó, 6,02, né? Vezes 10 elevado a 23 partículas de um elemento, né? Então, 1 mol é 602 sextilhões de entidades químicas, que representa 6,02. Que entidades químicas? Eu posso falar em átomos, eu posso falar em moléculas, eu posso falar em partículas, né? Foi o que nós acabamos de falar, quando eu falei de Samuéis, de Ana Carla, de canetas, são as entidades. Independente do que eu estou falando. Se eu falar assim, ó, eu tenho 1 mol de estudantes. Então, né, se alguém chegar e falar, olha, eu entrei numa sala ali e eu tenho 1 mol de estudantes. Então, significa que ele tem naquela sala quantos estudantes? 606 milhões de entidades. Exatamente. Ou 6,02 vezes 10, aproximadamente. Vocês viram que o valor lá do experimento, né, ele tem variações. Estatisticamente, esse número de Avogadro, quando a gente trabalha com contas, né, dentro da química, que eu preciso considerar 6 casas após a vírgula, por exemplo, então eu vou ter um certo critério para trabalhar com esse número, certo? Ele tem aqui, ó, tá vendo que ele variou de 6,2 até quanto? 7,2. Então, hoje tem experimentos bem mais, né, refinados, como eu falei para vocês, esse experimento que ele sugere aqui para fazer para o ensino médio, né, que se a gente estivesse assistindo uma aula presencial a gente iria fazer, ele está aqui trabalhando, né, com a eletrólise, que é um experimento bem simplesinho, que vocês viram aqui os equipamentos utilizados. Mas eu posso trabalhar também com emissões, tem um acento errado aqui, emissões radioativas e raio-x, que também eu mensuro o fluxo de elétrons
num determinado tempo, numa determinada volume, e que eu meço essa massa depositada. E essa massa nos dá, então, fazendo essas transformações, usando essa mesma equação, certo? Eu chego nesse valor aqui aproximado. Então, ele chegou aqui 6,2 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Tá? Então, ele vai ter uma oscilação. Então, quando a gente coloca aqui 6,2, no caso do livro aqui, do caso aqui, ó, inicialmente, quando o Gabriel leu para nós, olha o valor que ele tinha falado aqui. Cujo valor recomendado é de quanto? 6,02214. São quantas casas pós a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Trabalha-se até com 10 casas pós a vírgula, pessoal. Tá? Dependendo do cálculo que eu quero fazer. Né? Da precisão e da exatidão que eu quero obter nos meus cálculos. Tá? Então, aqui é um valor, quando eu falo 6,02 vezes 10 a 23, é um valor, entre aspas, bem grosseiro. Estou considerando só 2 casas pós a vírgula. Então, depende muito do que eu quero trabalhar, né, do refino do meu experimento. O valor da constante de Avogadro assume várias casas pós a vírgula. E experimentalmente eu consigo determinar isso. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Ana Júlia? Não, nenhuma. Tudo certo. Entendemos? Bom, então, a partir disso aí, a gente começa, então, né, a trabalhar agora, né, com a massa molecular da substância. Por exemplo, eu tenho aqui monóxido de carbono, né, CO, monóxido de carbono. Como é que eu determino, né, a massa dessa substância, né, do monóxido de carbono? Esse raciocínio. O carbono é 12U, o oxigênio é 16U. Então, eu vou somar o 12U mais o 16U, eu vou ter quanto? 22U. Fazendo aquela conversão, né, pela quantidade de entidades, eu vou chegar à conclusão que eu tenho aqui, né, a massa seria quanto? 28 gramas. Então, sempre eu tenho que considerar, né, no caso da massa molecular, né, a forma, eu tenho que multiplicar, eu tenho o elemento químico, o átomo do elemento químico, e o que significa esses índices aqui? Esse Azinho aqui que ele colocou e esse Bzinho que ele colocou. O que significa esses índices? Numa forma que representa um composto, seja ele molecular ou seja ele iônico. Por exemplo, se eu tivesse aqui H2SO4. Nossa, apertei também. Só apagar aqui. Lembra que nós estudamos isso aqui no finalzinho do ano passado, que foi esse ano? Foi isso que a gente estudou? Quantidade de moléculas envolvidas na quantidade de elementos do químico dele envolvidos na molécula. Então, significa que aqui eu tenho uma molécula, né, esse composto aqui, você se lembra como é que ele chama? H2SO4? É o ácido sulfúrico. É um ácido sulfúrico. Isso, é o ácido sulfúrico, né? E eu tenho aqui, nessa molécula desse composto, 2 átomos do elemento químico hidrogênio, 1 do enxofre e 4 do oxigênio. Se eu chegasse aqui e perguntasse para você, né, qual que é a massa, né, molecular dessa substância aqui, como é que você faria? Conferir o quê, professora? A massa molecular dessa substância. E eu chegasse aqui e falasse para você assim, ó, o hidrogênio é 1 unidade de massa atômica, o enxofre é 32 unidades de massa atômica e o oxigênio é 16 unidades de massa atômica. Perguntasse para você, qual é a massa em gramas dessa substância? Multiplica pela quantidade de átomos da molécula e soma.
Então, como é que daria? Hidrogênio é 1 vezes 2, 2. Enxofre é 32. Só que eu só tenho um átomo de enxofre na molécula. Então, é 32 vezes 1, 32. 32 com 2, 34. O oxigênio é 16. 16 vezes 4. 64? 64. Então, eu tenho o quê? 32 mais... Não, só tem 34, mais 64. 34. Ei, a pessoa tá ruim. 34 mais... 64. 94. 98. 98. 98 o quê? UMA ou grama? Se eu falar 98U, ok? Agora, se eu perguntasse para você, 1 mol de H2SO4 tem qual massa? 1 grama. 98. 98 gramas. Porque 1 mol, para eu chegar, né, em 1 mol, o que eu fiz aquela conversão? Não é isso? Então, né, eu peguei eu peguei 98 U, né, 602 sextilhões, né, e eu cheguei a qual massa? 98 gramas. Que representa, então, 1 mol. Então, quando eu falar, eu quero 1 mol de H2O, qual que é o valor de 1 mol de H2O em gramas? Qual que seria o valor? 18 gramas. 18 gramas. Certo? E assim por diante. Então, aqui que nós falamos, qual que é o valor de 1 mol do monóxido de carbono em gramas? 28 gramas. Certo, pessoal? Entendido ou não? Entendido. Como tudo isso daí que a senhora colocou é 1 mol, então seria 6 sextilhões de, por exemplo, moléculas de H2O e de ácido sulfúrico. Exatamente. Entendi. Certo? Então, ó, exatamente o que eu acabei de mostrar aqui, né? Eu trouxe o slide aqui agora, mas já mostrei lá anteriormente. Tá certo? Então, por exemplo, o H4P2O7, ele fez aqui, né? Deu quanto? 178U. Aí, se eu perguntasse para você, 1 mol de H4P2O7 tem quantas gramas? Você ia falar para mim que tem o quê? 178 gramas. 1 mol. Certo? E assim por diante, né? Pessoal, até aqui, tá claro isso? Tá claro. Tá. Então, agora, eu vou colocar lá no Moodle um artigo para vocês lerem para a semana que vem. Para que realmente a gente entenda isso com a maior clareza possível, porque isso aqui é um gargalo para o aluno, porque é algo que eu estou pegando numa escala micro e transformando numa escala macro, uma vez que eu não consigo mensurar a massa do átomo, porque eu não tenho tecnologia suficiente para eu mensurar a massa do átomo. Um dia pode ser que esse valor altere? Pode ser. Por quê? Porque isso aí simplesmente é um modelo que foi criado, logicamente, baseado em um experimento, né? Em várias possibilidades experimentais. Mas aonde pode estar a falha, ou seja, aonde a gente pode ter correções? Lembra? O que a gente fez aqui? A gente fez algumas considerações. Quais foram as considerações? A unidade de massa atômica. Né? Então, essa aqui é uma consideração que é padronizada e que segue, nós seguimos. Uma unidade de massa atômica é 1/12 do carbono 12. Isso é um padrão. Ok? Sim? Tá claro? Então, na próxima semana vai ter, eu vou deixar, a partir de hoje, vai estar lá na plataforma Moodle para vocês, ainda não está, eu vou colocar um artigo
Quem não assistiu a aula, então, vocês coloquem para eles lerem o artigo também, para que a gente faça a discussão, né, desse artigo um pouco mais aprofundada, para que a gente possa começar na outra semana o nosso livro do segundo ano. Aí a gente encerra o livro do primeiro ano. Se não há dúvidas, a gente vai baixar a lista de presença aqui mais por performance, porque hoje teve problema. E encerrar. Nenhuma dúvida. Nenhuma? Tá claro, Samuel? Você entendeu? Que bom, parece que você é porque isso aqui não é fácil a compreensão. Quem não entendeu pode ficar ainda tranquilo, porque não é fácil, porque até para o professor explicar assim um experimento também fica difícil, né? A gente tentou ali traduzir um experimento para vocês terem uma noção, mas não é simples entender. Quem não entendeu não precisa ficar desesperado. Seria bom a gente ter feito na prática, né? Isso, o experimento ajuda bastante, né? A visualização. Você vai ver lá, né? A massa, a gente vai tirar ela, vai medir lá 1 grama, né, que foi depositado. Então, isso já ajuda a entender aquela correlação. Tá? Mas nós vamos trabalhar um artigo ainda, para ficar mais claro. Tudo ok? Ok. Muito bem. Então, eu vou aqui parar a nossa gravação, parando a gravação.